pessoal! Começando mais uma consultoria gratuita aqui para vocês. E ó, tendo dúvidas, coloca aqui no chat pra gente, tá bom? Pode colocar aqui nos comentários. Se quiser colocar no balãozinho, se quiser digitar aí nos comentários, tá bom? Eu vou começar respondendo aqui algumas dúvidas que eu já tenho aqui. Dúvidas de vocês mesmos, vocês mandaram em caixinhas de perguntas no meu Instagram, que eu abri essa semana, que eu não consegui responder ainda. Dúvidas de alunas, tá? Dúvidas comuns aí de alunas. Tudo aqui já, e aí enquanto vocês vão entrando na live, já vão deixando suas perguntas, porque hoje eu vou ficar um tempinho aqui com vocês, ajudando vocês nessa questão aí de emagrecimento, de ganho de massa muscular, tá? Então, quem tiver sedentário, alguma dúvida sobre emagrecimento, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho desse processo, para que vocês consigam colocar em prática mesmo e alavancarem nos resultados de vocês, tá? Então, a primeira dúvida aqui que mais chega para mim é a seguinte: Mo, me explica o que é déficit calórico e como funciona. Essa pergunta é uma pergunta muito frequente, né? O que é déficit calórico, pessoal? Déficit calórico nada mais é do que você consumir menos calorias do que você gasta. E isso é difícil das pessoas entenderem, porque o tempo todo elas estão preocupadas se eu posso comer tal coisa, se eu posso comer tal coisa, se eu não posso comer determinado alimento. A verdade é que não existe alimento proibido e alimento permitido. O que existe são alimentos que levam você mais fácil ao seu objetivo, que vão deixar você mais saciadas, que seu organismo vai ter um aproveitamento maior, melhor desses nutrientes. Tem coisas que a gente come que nosso organismo não tem quase nada de aproveitamento. E a gente está consumindo calorias vazias, o que é uma outra dúvida também, né? Calorias vazias são aquelas calorias que a gente consome, o nosso corpo, quando chega lá dentro, aqueles nutrientes, nosso corpo não sabe o que fazer com aquilo, porque não tem como aproveitar. E aí fica como calorias extras. E essas calorias extras que ele não sabe para onde mandar, ele vai estocar. E geralmente forma de gordura. Em forma de gordura. Então vai estocar aí no seu abdômen, no seu bumbum, na sua perna, né? Gordura corporal. E aí, como que funciona o déficit calórico? O déficit calórico não é você passar fome, não é você deixar de comer. Não, você pode comer muito até no déficit calórico, mas as calorias que você consome, elas têm que ser menor do que as calorias que você gasta. E aí sim, você vai estar em déficit calórico, ou seja, você está gastando menos calorias do que as calorias que você gasta. Quer ver um exemplo? Exemplo bobo que eu vou dar aqui para vocês. Uma banana, por exemplo, tá? Uma banana. Dentro do meu plano alimentar, uma banana inteira tem a mesma quantidade de calorias, está escrito lá, do que um morango, do que 300 gramas de morango, por exemplo. Então, 300 gramas de morango substitui em calorias uma banana. Então, comendo qual alimento você acha que eu vou me saciar mais? Com certeza, 300 gramas de morango, porque ele está em maior volume. Então, se eu for escolher uma fruta para usar no processo de emagrecimento, é muito mais inteligente que eu escolha o morango, porque eu vou ficar mais saciada. E eu posso fazer isso com vários alimentos, não só com morango. O morango foi um dos alimentos que eu lembrei aqui. Outro alimento que tem baixa densidade calórica é o melão. Uma banana, vamos voltar na banana. Uma banana equivale a 300 gramas de melão. Vocês já pararam para pesar 300 gramas de melão sem casca? Dá quase meio melão. Então, no processo de emagrecimento, é inteligente que eu faça essas escolhas desses alimentos que têm baixa densidade calórica. Eu consigo manter um déficit calórico comendo mais, em maior volume. Por exemplo, couve-flor é um alimento que tem baixa densidade calórica. Eu posso comer ele muito, que ele não vai ter calorias suficientes assim para me fazer engordar. Pepino, por exemplo. Então, quer dizer, essas saladas que a gente faz com vários alimentos, pepino, tomate, alface, couve-flor, brócolis, pimentão, mais o que? Vamos ver, lembrar aqui. Abobrinha, cenoura, são alimentos aí que podem estar presentes na minha alimentação. Eu posso comer à vontade, porque eu precisaria de uma quantidade muito grande, tipo, ninguém vai comer 1 quilo de cenoura. Ninguém vai comer 1 quilo de abobrinha, sabe? Então, a gente pode fazer saladas, assim, né? Legumes cozidos e saladas, e colocar junto no nosso prato essas coisas, porque a gente vai comer em maior volume. Meu prato pode ficar grande e eu vou estar consumindo uma baixa quantidade de calorias ali,
tá? Então, isso é você estar em déficit calórico, mesmo assim você conseguir comer mais, tá? Então, déficit calórico basicamente é você comer menos calorias do que você gasta. E isso não quer dizer que você tem que passar fome para estar em déficit calórico. Você pode comer mais, desde que você escolha o alimento certo para o seu dia a dia, né? Agora, o que a galera faz de errado quando entra no processo de emagrecimento é o seguinte: eu tenho aqui primeiro é não ter uma dieta, é não ter um plano alimentar. Não tem um plano alimentar. A pessoa que quer emagrecer, ela precisa de um planejamento alimentar, ou seja, ter ali o que ela vai comer de manhã, de tarde e de noite. Então, eu ter ali o meu café da manhã na quantidade certa de proteína, na quantidade certa de carboidrato, de fibras, de tudo, de gordura. Na hora do almoço, eu também tenho que ter a quantidade certa de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibras. No lanche, a mesma coisa. Na janta, a mesma coisa. Então, eu preciso desse planejamento. Então, o primeiro erro tá aí. Eu não tenho o meu planejamento. O segundo erro é, quando eu tenho o meu planejamento, eu fico buscando receitas na internet. Essas receitas fit. Então, é um pãozinho caseiro aqui, sei lá, mais o quê? É uma receitinha de soufflé ali, é um macarrão de abobrinha, sabe? E eu fico tentando pegar essas receitas fit, tentando encaixar isso dentro do meu plano alimentar. Tem coisa que não vai dar para encaixar, porque não existe substituição certinha ali. Aconteceu hoje, né, no grupo lá das minhas alunas, né? Uma aluna trouxe uma receita, olha, eu posso comer esse pão? E aí eu fui lá ver os ingredientes, não tinha nada demais os ingredientes, era iogurte, aveia, ovo, tinha umas sementes de chia, alguma coisa e tal. Mas se for olhar para dentro do plano alimentar dela, do lanche da tarde, algumas coisas ali não tinham substituições, ou seja, a gente não vai chegar, talvez, no mesmo valor nutricional que está proposto naquele plano alimentar. Tá? Então, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho o objetivo de emagrecer e eu tenho o meu planejamento diário, que é a minha dieta, né? A minha refeição, o jeito que... As coisas que eu tenho que comer, elas estão planejadas ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me policiar e seguir aquilo ali o máximo que eu conseguir. Chegar mais perto ali, não tentar ficar ciscando fora. É comer o que está ali, é aquilo ali ser parte do meu dia a dia. Aquilo ali vai ser o meu todo dia. E se eu quiser sair fora um dia ou outro, quero comer uma coisa diferente, eu vou planejar isso para uma refeição diferente naquela semana. Então, na sexta-feira à noite, ou pode ser um lanche da tarde de sábado, eu vou sair fora daquele planejamento e vou consumir as minhas coisas ali, o que eu quiser comer, um bolo, um pão diferente, um estrogonofe, um churrasco, qualquer coisa. Não é essa refeição que vai estragar toda a minha refeição, né? Toda essa minha rotina. Claro, se isso fazer parte do meu dia a dia, se todo dia eu ir ali colocando alimentos e quantidades que não estão propostas dentro do plano alimentar, eu saio desse déficit calórico que está planejado no plano alimentar. Mas se eu conseguir seguir tudo certinho uma vez ou 2 vezes na semana, em uma refeição, eu extrapolar um pouquinho ou comer alguma coisa diferente, isso não vai prejudicar o meu resultado. O que prejudica meu resultado é o que eu faço todos os dias. Né? É eu sair da rotina todos os dias, tá bom? Então, gente, é isso que é déficit calórico. É você consumir menos calorias do que você gasta, tá? Isso não significa que você vai passar fome, tá bom? É assim que funciona o déficit calórico. Vamos para outra dúvida aqui. Eu tenho dúvidas... Deixa eu ver aqui... Seus treinos ajudam a fechar diástase? Vamos lá, essa dúvida é muito frequente. Seus treinos ajudam a fechar diástase? Pessoal, diástase é o afastamento dos músculos laterais, tá? Então, os músculos laterais do abdômen se afastam e abre uma fenda, vamos colocar assim, uma fenda no meio. E aí, o que ocasiona isso? Os órgãos é como se eles estivessem soltos. Então, a gente fica com aquela barriguinha, aquela pochete para frente, assim, né? E aí, a gente faz exercício, a gente faz dieta, e aquela barriguinha, ela não sai. Por quê? Porque ali não é barriga de gordura. Às vezes tem um pouquinho de gordura, mas é a diástase que está aberta. É esse afastamento dos músculos laterais do nosso abdômen, tá? Os treinos de cardio, treino de alta intensidade, não vão fechar essa diástase. Tá bom? O que esses treinos vão fazer é fazer com que seu corpo elimine gordura e estimule seu corpo a ganhar massa muscular, tá?
O que vai fazer isso de fato, o que vai ditar o seu resultado de fato, é a sua alimentação. O exercício está ali só para dar um estímulo, para aumentar o seu gasto energético, para estimular o seu músculo a crescer, mas para fazer isso acontecer mesmo, é a sua alimentação que vai fazer isso, tá bom? Agora, sobre diástase, você tem que fazer treinos específicos para diástase. Como identificar uma diástase? Tem um exame que você faz, que o profissional vai fazer em você. Dá para você fazer também o exame colocando o dedo, né, aprofundando e ver quantos centímetros você tem de diástase, mas é muito difícil da gente mesmo conseguir fazer isso, tá? Ou por ultrassom, tá? Ultrassom também faz esse exame para você saber exatamente se você tem e quantos centímetros de afastamento você tem. Em alguns casos, essa diástase ela não vai fechar só com exercícios. Você vai ter que fazer uma cirurgia ali, tá? Mas os treinos que fecham, que colaboram para o fechamento da diástase, são treinos de respiração profunda e treinos treinos hipopressivos, que envolvem respiração mais a sucção, que a gente chama de vácuo, tá bom? Então, depende aí. A gente no Gold, que é a nossa turma, que é a turma mais completa que a gente tem treinos hipopressivos. Treinos voltados aí para fechamento de diástase, mas não é só isso que o treino hipopressivo faz. Ele melhora a trânsito intestinal, melhora a postura, fortalece o abdômen, tem uma série de outros benefícios além de fechamento de diástase, tá bom? Tô fazendo academia para ganho de massa. Sou magra, mas a barriga grande. Tem como resolver? Olha só. Sou magra, mas a barriga grande. Vamos lá. Magra, mas a barriga grande, onde está o erro? Na alimentação. Certo? Na alimentação. Claro que tem como resolver. Se você tem um excesso de gordura abdominal, então vamos pensar que a sua barriga é grande, mas que é gordura abdominal, tá bom? Então, pensando que ali tem gordura, você precisa ainda fazer uma alimentação para diminuição de gordura corporal. E, ao mesmo tempo, você vai fazer treinos e também vai se alimentar para que o seu corpo seja capaz de aumentar a massa muscular. Tem como fazer isso, mas tem que ser com estratégia, certo? Então, não é comer qualquer coisa da sua cabeça, não, porque tem a quantidade certa de carboidratos que você tem que bater por dia, tem a quantidade certa de proteína que você tem que bater por dia, para o seu corpo ser capaz de fazer isso, de fazer com que essa barriga diminua e a musculatura aumente. Por que é interessante você pensar em ganho de massa muscular nesse caso? Porque quanto mais músculo corporal, mais calorias eu vou queimar. Então, ou seja, eu vou emagrecer mais, porque só de ter mais músculo no meu corpo, porque o meu corpo gera mais gasto energético para manter aquela musculatura. Então, sempre que eu pensar em emagrecimento, eu tenho que pensar em ganho de massa muscular. Eu tenho que pensar em ganhar massa muscular e não só perder quilo na balança. Por quê? Porque com isso eu consigo tonificar o meu corpo, eu consigo desenhar o meu corpo e gasto mais calorias quando eu não estou treinando. E se você parar para pensar, o tempo que você não está treinando é muito maior do que o tempo que você treina. Por isso que é legal a gente pensar em ganho de massa muscular. Porque eu posso fazer um treino de 1 hora, mas eu tenho 23 horas ainda no meu dia que eu vou ficar sem treinar. Então, eu também preciso queimar calorias durante essas 23 horas. Porque eu vou emagrecer muito mais. Então, quando eu faço um treino voltado para aumento de massa muscular, eu estimulo o meu corpo ali para aumentar a massa muscular. Com a minha alimentação, hidratação e descanso, o meu corpo forma a massa muscular, aumenta a massa muscular, também aumentando a minha queima calórica durante o dia, no tempo que eu não estou treinando. Então, isso a gente chama de aceleração, de acelerar o metabolismo, ou seja, fazer ele trabalhar mais rápido. E com isso, você vai manter a sua estratégia alimentar. Depois, você pode até aumentar esse volume de comida e continuar em déficit calórico. Por quê? Porque sua taxa metabólica basal ela vai aumentar. O que é isso? Ela está gastando mais em repouso. A taxa metabólica basal é aquilo que você gasta só para respirar. São calorias que são gastas no nosso corpo só para os nossos órgãos internos funcionarem, pulmão, coração, intestino, só para o nosso corpo funcionar e para a gente respirar, a gente já gasta um tanto de calorias. Com músculo, a gente gasta mais. Ou seja, a minha taxa metabólica basal, que às vezes era de 1.000, passa a ser 1.500.
Então, eu posso comer mais, posso ir para uma dieta de 2.000 calorias e mesmo assim ter um déficit calórico. Aí eu aumento mais ainda massa muscular. Aí passo por um gasto energético diário de uma taxa metabólica basal, a minha taxa metabólica basal passa a ser 2.000 calorias. Aí eu posso ter uma alimentação de 2.500 calorias e mesmo assim continuar emagrecendo. Por isso que as pessoas que têm mais músculo, elas comem mais e continuam em déficit calórico, tá? Então, é isso. Perguntaram aqui, ó, sem pegar peso na academia? Sim, não precisa de pegar peso para você ganhar massa muscular. O peso é um dos fatores a mais. A gente tem como trabalhar ganho de massa muscular com peso corporal, com intensidade, com repetição, tá? Então, sim, é totalmente possível você conseguir aumentar a massa muscular sem pegar peso. Principalmente, se a pessoa tá começando a treinar. Só com hitbox eu consigo tonificar meu corpo sem pegar peso na academia? Consegue. Consegue, Stephanie. Consegue tonificar o seu corpo sem pegar peso na academia, tá? Porque o trabalho do meu corpo, a maior parte dele foi sem pegar carga extra nenhuma. E as minhas alunas também têm ganho bastante massa muscular sem pegar peso, sem ir na academia, sem nada. A maioria das minhas alunas que fazem o desafio comigo, elas treinam só o hitbox, tá? E a gente trabalha com intensidade de treino, com peso corporal. O hitbox não tem carga extra. Hitbox é uma modalidade de treino que mistura exercício com música. Então, se vocês passearem aí no meu Instagram, vocês vão ver 2 tipos de treino que eu faço, que é o treino do Monifit Training, que é uma modalidade desenvolvida por mim, e o treino de hitbox, que eu sou credenciada a essa modalidade. Os treinos de hitbox são treinos com peso corporal, que usam música, né? Então, a gente faz uma coreografia de exercícios dentro da música. Então, tem música que é específica para perna, tem treino de perna, que vou falar para você, é difícil de fazer. Assim, que você sai do treino com a perna parecendo que tá enorme, sabe? Quando dá pump no treino de academia, que você pega muito peso e dá pump, acontece a mesma coisa num treino de perna do hitbox. Então, a gente pode trabalhar com intensidade, com volume, com repetição, com um monte de coisa que não precisa de carga, tá? A carga vai ser o seu próprio corpo. E aí, quando isso não for mais suficiente, a gente, dentro do Gold, a gente tem mais uma modalidade, que é o Monifit Training, que a gente trabalha com carga. Mas, olha, eu vou falar pra você, um treino bem feito de hitbox, por exemplo, de perna, depois, poucas pessoas conseguem fazer um treino de carga, depois de fazer um treino de hitbox bem feito, voltado para ganho de massa muscular, tá? Show! Então, assim, você já sentiu lá como que é os treinos de perna do hitbox, né? Então, quando você fizer o treino avançado de perna de hitbox, que tem no Gold, aí você vai ver a diferença que é, como que você vai conseguir trabalhar essa musculatura bem legal aí, tá? Consigo emagrecer com hipotireoidismo? Consegue, tá? Você consegue emagrecer mesmo com hipotireoidismo. O que acontece? Hipotireoidismo é um hormônio. A tireoide é um hormônio que, quando não funciona direito, acontece algumas coisas no nosso organismo. Por exemplo, a minha fome aumenta, meu metabolismo fica mais lento, né? Isso tudo coopera para que eu coma mais e para que eu engorde, né? Para que eu não consiga emagrecer. Mas aí o que acontece? Quando você adiciona atividade física e a alimentação estratégica, o que eu estou falando isso? Porque como sua fome aumenta, você vai saber o que você vai poder aumentar na sua alimentação sem sair do déficit calórico. Então, você vai comer mais sem estar comendo mais calorias. Você vai comer mais volume de comida sem extrapolar nas calorias. Isso vai te ajudar a emagrecer, tá? Então, você vai adicionar o treino ainda. Além disso, além da estratégia alimentar, você adiciona o treino, tá? E isso te gera mais gasto energético. Então, claro que uma pessoa que não tem hipotireoidismo consegue emagrecer mais rápido. O resultado de uma pessoa que não tem problemas com hormônios é mais rápido. O resultado de uma pessoa que tem hipotireoidismo e faz tudo certinho, segue o plano alimentar, treina todos os dias, ela vai ter resultado, mas o resultado dela vai ser um pouquinho mais devagar, vai ser um pouquinho mais lento, só que ele vai acontecer, certo? Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência do que as outras pessoas, tá? Teve gente até no meu desafio que entrou com hipotireoidismo e diminuiu a dose da medicação,
Por quê? Porque já estava começando a regular tudo certinho, tá bom? Então, tem sim como ter resultado para emagrecimento, mesmo tendo hipotireoidismo, tá bom? É só fazer certinho o que tem que fazer, que é fazer a dieta, bater meta de água, fazer os treinos todos os dias, tá? Deixa eu ver que o pessoal tá perguntando assim. Comecei tem 2 dias, estava muito sedentária. Em quanto tempo para mim se acostumar e pegar o ritmo? Tô toda doída. Vamos lá, Luísa. Quando a gente começa uma atividade física, seja ela na academia ou qualquer atividade que trabalhe com peso, né, uma atividade fora do normal para nós, o nosso corpo ele tem a tendência de reclamar, né, de sinalizar isso, ou seja, tá mais pesado, isso aqui tá mais diferente, né? Então, o que acontece com o seu corpo aí? O seu músculo é como se o nosso músculo fosse uma gelatina, quando a gente não treina, tá? Nosso músculo é como se fosse uma gelatina. E aí, eu comecei a fazer agachamento, comecei a esticar as fibras, porque no meu músculo tem fibras, é formado por fibras. Eu estico e volto. Estico durante o treino, né? Então, essas fibras, elas esticam e voltam, elas contraem e relaxam. E várias vezes, né? Com várias repetições. Então, num treino básico que a gente faz de hitbox, tem 30 minutos, né? E aí, essas fibras estão lá, relaxando. Só que, como eu não tenho musculatura forte, essas fibras estão finas, elas estão muito fraquinhas. E quando elas esticam, elas arrebentam. Então, provavelmente, por que eu sinto muita dor quando eu estou começando a treinar? Porque eu tive a maior parte das minhas fibras musculares arrebentadas, porque elas estavam muito finas, estavam muito fracas. E o que acontece? Por que eu falo para vocês que a dor é a sua amiga? A dor é a nossa amiga. Por quê? Porque o nosso corpo ela vai refazer essas fibras agora. E aí ela refaz essas fibras. Quando o seu corpo for refazer essas fibras, elas não vão ser mais finas. Elas vão voltar mais grossas, tá? E o que são essas fibras mais grossas do seu músculo? Massa muscular, tá bom? É a massa muscular que você está ganhando. Só que esse machucado que fez ali na sua musculatura leva um tempo para o seu corpo refazer isso. Isso vai depender de alguns fatores também. Vai depender se você tem uma noite de descanso legal, se você está bebendo água, tudo isso ele precisa para refazer essas fibras, tá? E se a sua alimentação está correta. O que precisa ter nessa alimentação para que essa recuperação muscular seja mais rápida e que doa por menos tempo, por exemplo? Eu preciso ter uma alimentação completa. Carboidrato, fibras, proteínas, tudo isso me ajuda na formação muscular. Eu tenho que ter isso aqui em todas as refeições. Carboidrato, proteína e fibra. Carboidrato e proteína. A fibra é mais na questão da digestão, né? Mas carboidrato e proteína eu preciso ter para que essa melhora, essa recuperação muscular, ela seja mais rápida. Tá bom? Essa formação de fibras mais fortes aconteça de forma mais eficiente. Então, quanto melhor for a minha alimentação, quanto melhor for o meu descanso, quanto melhor for a minha hidratação, mais rápido vai refazer essa musculatura e menos tempo ela vai doer. Agora, em média, quanto tempo dura essa dor? 2 semanas. Em média, 2 semanas, você vai ficar com o corpo bem dolorido. E depois você não vai mais sentir essa dor. E aí você vai entrar num outro estágio, que é muito engraçado, que acontece assim, as meninas começam a não sentir dor depois do treino. Aí elas acham estranho, porque o corpo já acostumou a sentir dor, né? Só que elas acham estranho, elas perguntam, Monique, é normal? Eu parei de sentir dor. Eu sinto dor só na hora que eu estou treinando, mas na hora que eu não estou treinando, meu corpo não dói. Ai, será que eu estou fazendo certo? Aí você vai começar a estranhar, tá? E aí vai acontecer o seguinte, quando você parar de treinar, parou de treinar, ficou 1 semana sem treinar, vai voltar a treinar? Vai doer tudo de novo. Sabe por quê? Porque em 1 semana a gente perde força, a gente perde resistência e a gente perde massa muscular também, tá? Então, só de você ficar 1 semana sem treinar já é suficiente para quando você voltar a treinar, voltar a doer tudo de novo, certo? Então, por isso que eu falo para as meninas, começou a treinar? Luísa, começou a treinar? Não pare. Não pare porque está doendo. Sabe por quê? Porque o seu corpo não vai parar de doer porque você parou de treinar. Ele vai continuar doendo por essas 2 semanas que eu falei para você. Que são as duas semanas mais desafiadoras da sua vida. Tá bom? E aí o que acontece? Você vai aguentar essa dor. E quando passar essas 2 semanas, você vai continuar treinando. Porque você está construindo o hábito do treino. E hábito a gente constrói por repetição. Eu vou fazer todos os dias até isso se tornar um hábito. Hoje não é um hábito.
Igual você falou, eu era sedentária, você não está acostumado a treinar. Se você começa a treinar, para porque está doendo, o seu corpo acostuma com esse padrão de comportamento seu. E isso vai se tornar um padrão para tudo. Começou a incomodar, você vai parar. Começou a doer, você vai parar. E aí você só vai procrastinando o seu resultado. Você não pode deixar o seu cérebro formar esse padrão de comportamento, porque isso vai prejudicar o seu resultado, tanto de emagrecimento quanto ganho de massa muscular, quanto de evolução, porque isso tem todas as áreas da sua vida. Então, já começa a perceber se nas outras áreas da sua vida, quando a coisa começa a pegar, quando começa a ficar difícil, quando começa a incomodar, se você também não desiste. Porque a maioria da resposta para isso é sim. Eu paro, eu desisto, eu não persisto, eu desisto por qualquer coisa, qualquer probleminha que aparece, eu desisto do meu sonho, dos meus planos, dos meus projetos, tá? Então, esse negócio da atividade física, eles ensinam muito até como a gente lidar com o dia a dia da gente, com os problemas, tá? Então, doeu, continua. O que você vai fazer? Você vai treinar numa intensidade menor. Então, o cardio lá, você vai fazer um pouco mais adaptado. Né? E não tem nada a ver com migué isso, tá? Tem a ver com a gente ir até onde nosso corpo permite. Vai fazer um treino de perna com as pernas doendo? Faz com menos intensidade, agacha menos, mas não deixa de treinar para o seu corpo não perder essa construção de hábito que se faz por repetição. O que acontece? Meu corpo está doendo, eu não treino hoje. Não treinei hoje, está tudo bem. Mas amanhã ainda continua doendo. Ah, então se está doendo, também não vou treinar amanhã. Quando você vê, já passou uma semana e você não treinou. Ou seja, o que acontece? Você perdeu força, resistência e mais massa muscular. Quando você voltar a treinar, e aí você não consegue sair desse ciclo, sabe? Você treina e dói. Treina, dói e para. Treina, dói e para. Treina, dói e para. E aí você sempre fica aí. Tá? E aí você não vai ter resultado, você vai ficar frustrada e vai ficar falando, ai, já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo, porque você não passou na primeira fase. Agora, um outro errinho muito comum de acontecer com vocês. Espera aí. E que eu também cometi, tá? Cometi no começo. Tomar relaxante muscular para dor pós-treino. Não façam essa besteira. Não façam essa besteira. Quando eu tomo relaxante muscular para dor pós-treino, o que acontece? A dor e o machucado continuam ali. Ainda está ali. Eu só mascarei essa dor com o remédio que eu estou tomando. Então, eu tomei o remédio e ele mascarou essa dor. Mas a dor ainda está ali. A lesão ainda está ali. O machucado ainda está ali. Se eu vou treinar com dor, o meu corpo vai me sinalizar e vai me avisar, ó, você só pode ir até aí. Você só pode agachar até aí, não agacha mais que isso. Você só pode pular nesse tanto. Por quê? Porque ele vai doer, ele vai te sinalizar. Agora, quando você mascara a sua dor, o seu corpo não te sinaliza. Mas ela ainda está ali, aquele machucado ainda está ali. Ou seja, você vai agachar além do que seu músculo pode suportar. Você vai saltar além do que seu corpo pode. E aí o que acontece? Pode acontecer uma lesão. Por isso que o relaxante muscular é perigoso nesse processo. Então, aceita a dor, faz as pazes com ela, que ela é sua amiga, ela vai te ajudar a chegar no corpo que você quer. Isso faz parte do processo, é formação de músculo. Não toma relaxante muscular, tá? E você vai respeitar o limite que seu corpo vai te dar. Vai doer, vai incomodar? Vai muito, vai. Vai incomodar pra caramba. Tá bom? O que a gente faz? A gente aguenta. Porque somos mulheres e já passamos por dores piores. Certo? Luísa, parabéns então, que seu corpo tá doendo porque você fez certinho, tá? Vou conseguir fazer o treino de pernas com mais facilidade? Com quanto tempo, Mariana? Olha, Mariana, depende muito do quanto você se entrega nesse treino, tá? Depende com qual intensidade você faz, depende da sua alimentação principalmente, depende da sua noite de descanso, porque tudo isso coopera para o ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de resistência. Tudo isso é uma junção de coisas que vai te ajudar e vai tornar isso mais fácil para você. Por que eu falo isso? Porque se eu não durmo direito, eu não consigo treinar bem. Se eu não consigo ter um treino bom, eu não consigo fortalecimento legal da minha musculatura, tá bom? Então, a minha noite de sono, ela conta pro meu resultado. Principalmente pro meu ganho de força e resistência, tá? Então, eu tenho que cuidar do meu sono se eu quiser fazer um treino legal. Se eu faço um treino legal, mas eu não me alimento direito, eu como muita porcaria, muita fritura, muito doce, não estou seguindo o plano alimentar, tiro o carboidrato, o que acontece? Fiz um treino muito legal, comi errado, meu corpo não vai ter o que ele precisa para formar massa muscular e aumentar essa força.
E aí não é legal. Aí eu perco massa muscular. Quando eu perco massa muscular, eu fico mais indisposta. Tá? Eu fico mais indisposta. Então, eu não tenho vontade de treinar, não tenho força. Continuo nessa lerdeza, sabe? Assim, tudo parece pesado, o treino parece pesado, tá tudo muito difícil de fazer. Agora, a mesma coisa com a hidratação. Se eu não me hidrato direito, o que acontece? Eu fico com menos disposição, mais esquecida, com menos energia, tá? Então, depende de muito fator. Não tem uma regrinha, tá? Agora, vamos supor, eu me hidrato direito, me hidrato bem, eu durmo bem, tô treinando todo dia, tô tendo energia, tô legal. Eu tenho TPM, mas eu consigo treinar. Às vezes treino numa intensidade um pouquinho menor, mas eu consigo fazer em quanto tempo? 1 mês. Você já vai estar evoluindo significativamente nos seus resultados, tá bom? Então, você consegue fazer o treino de pernas. Agora, gente, faz 4 anos que eu treino hitbox. Se não completou 4, tá completando. Até hoje tem treino de perna que eu vou falar pra você. É difícil. Que eu faço aqui, eu falo, meu Deus, eu falo para meus alunos assim, ó, se eu falhar aqui, vocês continuem. Porque às vezes é difícil, tá? Então, assim, durante o treino, você tem que sentir arder, tem que sentir que é difícil, tem que sentir pegar. E não é porque é hitbox que não tem carga que não pega. Vocês que treinam comigo, vocês sabem como que o treino é dolorido. Então, fácil, não esperem treino fácil. Não esperem treino. Sempre vai ter um desafio ali no meio. E quando eu, principalmente se for comigo, quando eu sentir que tá fácil, eu vou colocar algum grauzinho de dificuldade ali pra vocês. Porque a gente precisa continuar evoluindo, tá bom? E é isso que vai fazer a gente ter resultado, certo? O que vai diminuir são as suas dores pós-treino, tá? Você vai perceber que você vai conseguir fazer um pouquinho mais do que você fazia. Mas sempre vai ter algum desafio ali nos treinos pra vocês, tá? Que show, tá amando? Legal. A Ilha começou a treinar, que bom. É normal ter pressão na nuca quando faço treinos de braço sem carga? Às vezes sinto pressão. Não consigo concluir o treino. Ah, que legal. A gente teve uma dúvida assim essa semana. Bom, vamos lá, pessoal. Nos treinos de hitbox, eu vou afastar aqui um pouquinho. Nos treinos de hitbox, a gente faz os treinos sem carga, né? Então, geralmente é com os braços esticados, a gente gira aqui em cima, né? Ou a gente faz aqui, ou a gente faz o fecha na frente e abre atrás aqui. O que que acontece? Se eu não tiver uma postura legal na hora do treino, eu tensiono aqui a minha nuca, essa parte de cima aqui, tá? Então, eu sempre falo para as meninas, pessoal, bumbum para trás, empina o bumbum, contrai abdômen, abre esse peito, até no treino de braço eu tenho que fazer isso, tá bom? Então, sempre com o braço esticado, mas, ó, ombro relaxado. O que que acontece aqui? Se eu tô com uma postura errada para fazer esse treino, ó, coluna arcada, abdômen relaxado, não tô empinando o bumbum, e eu vou girar o braço aqui, eu tô tensionando aqui, ó. Eu tô trazendo a tensão todinha do treino para cá. E aqui no meu pescoço tem musculatura também, tem músculo aqui. E é por isso que dói. Não dói perna? Vai doer o músculo da sua nuca também, tá? Então, o tempo todo, você treinando braço aqui, ó, desse jeito, deixando o ombro lá em cima, tensionando aqui, vai mexer nessa musculatura. Então, o que você tem que fazer? Ajeitar a sua postura, tá? Peito pra frente, ó, peito pra frente, meu ombro já desceu. Bumbum empinado, contrai abdômen e, ó, é só braço aqui, ó, e costa. Tá bom? Agora, essa dor aí já existe, né? Você já ficou com a dor, ela vai te seguir aí por alguns dias. O que você tem que fazer? Alongamento, tá? Mãozinha atrás da costa, puxa o pescoço aqui, ó, conta 10 segundos, pro outro lado 10 segundos, pra trás 10 segundos, pra frente, encosta aqui o queixo no peito, 10 segundos, gira bem devagar para um lado, depois gira para o outro. Você pode fazer esse alongamento várias vezes aí durante o dia, tá? Fora isso, compressa de água gelada aqui. A água gelada ajuda a desinflamar, tá bom? Então, até no treino de braço, de hitbox, precisa ter postura, abdômen contraído e relaxar, não tensionar aqui em cima, tá? Estou com dificuldades de contrair abdômen. O que eu faço para melhorar? Luísa, a contração abdominal é um treino. Lá lá na plataforma de vocês, tem um videozinho lá em prevenção de lesões, onde eu ensino como vocês vão fazer a contração abdominal, tá? Só que algumas pessoas
não vão conseguir fazer a primeira vez. E às vezes nem na segunda nem na terceira, porque isso é um treino. E a todo momento eu tenho que me lembrar de fazer a contração abdominal. Mas basicamente o que é a contração abdominal? É como se alguém fosse pegar uma mão e dar um soco na sua barriga. Qual que é a sua reação? Deixar tudo firme, né? Essa reação que você tem de firmar o abdômen para receber o soco na sua barriga é a contração abdominal. Você ativou o seu abdômen ali, tá? Então, alguém vem dar o soco, você, ó, firmou, tá firme, tá duro. Isso é contração abdominal. Durante o treino, você vai manter essa contração abdominal, abrir o peito, empinar o bumbum. E mantendo aqui, ó, tudo firme na hora do treino. E algumas meninas falam assim, eu tenho dificuldade de respirar, aí como que eu respiro e faço contração? Normal, eu tô aqui falando com vocês, estou com o abdômen contraído. É só eu sentir aqui, tá? Outro jeito de você entender aí a contração abdominal. A contração abdominal imagina que você tem um canudo, esses de sugar mesmo, sabe? De tomar suco, aqui no seu umbigo. Você suga esse canudo com o seu umbigo, puxando esse umbigo para a costa. E aqui você tem uma vela, você vai apagar essa vela. Soprou a vela. Quando você faz esse movimento, você sente lá dentro que a sua parede abdominal ela foi ativada, tá? Então, ó, sugou, soprou. Isso também é contração abdominal. É igual alguém vir aqui e dar um soco na sua barriga. É a mesma coisa, tá? Então, a força é a mesma que você faz. É só jeitos diferentes de explicar, tá bom? Outro jeito de você entender, fazer contração abdominal, sugar esse umbigo para trás, tá bom? Ativei aqui, tá? Eu só preciso deixar ele firme, o meu abdômen firme e duro durante todo o treino. Tá bom? Agora, dificuldade vai ter mesmo, tá? Porque vocês não... A gente não é acostumado a fazer isso. Quando eu comecei a fazer contração abdominal, pra mim também foi difícil. Eu tinha que, a todo momento, ficar me policiando pra isso, porque eu deixava meu abdômen solto na hora do treino, tá? E isso vai prejudicar. E pra quem tem diástase, pode até aumentar a diástase, tá bom? Então, sempre firmar esse abdômen. E o tempo todo durante o treino eu tô falando pra vocês, né? Pega abdômen, contrai abdômen. Por quê? Pra lembrar mesmo. Então, quando eu falar isso, ó... Ativa a cinta e boa. Tá bom? Não tem nada de muito mirabolante para fazer isso, não. É só mesmo a consciência e fazer essa contração aí na hora. Eu só consigo treinar 3 vezes na semana. O que você orienta na periodização? Marcinha, 3 vezes na semana é muito pouco, tá? O que é treinar 3 vezes na semana? Você deixa de ser uma pessoa sedentária, mas não espere grandes resultados treinando só 3 vezes na semana. Você precisa aumentar isso aí se o seu objetivo é emagrecimento, tá bom? Principalmente seguir plano alimentar. Principalmente. No seu caso, eu diria que é indispensável seguir um plano alimentar. Se você não segue, precisa seguir urgente, porque senão você não vai ter resultado. Agora, fazer treinos 3 vezes na semana. Você precisa fazer treino para o corpo todo. Um treino bem intenso. A gente tem lá no Gold, treino para o corpo todo, tá? Então, é treino que vai trabalhar braço, abdômen, glúteo, perna e cardio, tudo no mesmo treino. Porque o que acontece? Você precisa de um dia para descansar da musculatura. Então, a gente organiza esses treinos para que toda a musculatura tenha um período de descanso até o próximo treino. No treino para o corpo todo, você vai fazer ele uma vez, descansar no outro dia. Fazer ele no outro dia, descansar no outro dia. Tá? Esse é o treino para o corpo todo. E aí você consegue fazer 3 vezes na semana. Mas vou te falar, é muito pouco. É pouco. Precisa... Porque vamos pensar, ó, 7 dias. A semana tem 7 dias. Você treina 3. Você fica 4 sem treinar. Ou seja, a maior parte da semana você não está oferecendo gasto energético para o seu corpo. Não está oferecendo. Ou seja, você está ficando mais tempo parada do que treinando. Ó, você só treina 3. Tá? Aqui, ó. Você só treina 3. 4 dias você está ficando sem treinar. Você teria que fazer isso aqui, ó. Você teria que treinar mais dias e ficar menos dias sem treinar. Para você ter um resultado, assim, mais expressivo, tá? Então, treinar 3 dias na semana tira você do sedentarismo. Mas não espere grandes resultados, tá bom? Se o seu objetivo é emagrecimento, precisa aí urgente entrar com plano alimentar, com déficit calórico, que também capacite ganhar massa muscular e aumentar esses dias de treino, tá?
Deixa eu só ver aqui que eu tinha visto mais perguntas para cima. É normal em quase 2 meses ver diferença na perna aparecendo músculo? É sim, principalmente se você for uma pessoa que tem facilidade para ganho de massa muscular, tá bom? Ou já tem pouca gordura no corpo, aí seu corpo está eliminando gordura e você consegue ver o seu músculo crescendo pela sua pele, através da sua pele, tá? O que é definição, gente? Definição muscular é o meu músculo crescendo, aqui está a minha pele, tá? Aqui está o meu músculo. Entre a minha pele e o meu músculo tem gordura. Então, o meu músculo cresce, a gordura vai eliminando, né? Ela vai diminuindo, ó, o espaço diminuindo aqui, e o meu músculo encosta na minha pele, tá? A definição é isso. O meu músculo está tão encostado na minha pele, tem tão pouca gordura ali, a ponto dele definir aqui por cima da minha pele. Então, eu vou ver aquelas dobrinhas na minha perna, sabe? Assim, eu vou ver o meu músculo através da minha pele. Isso é definição. É eu queimar essa massa de gordura que tem por cima, essa camada de gordura que tem por cima, entre o meu músculo e a minha pele. Meu músculo vai estar tão pertinho da minha pele, a ponto de eu ver ele através da minha pele. Tá? Então, isso quer dizer que você está criando massa muscular e está queimando gordura. Tá bom? Sobre o plano alimentar, eu devo comer exatamente aquelas quantidades no almoço ou eu posso diminuir? Gente, eu não entendo esse negócio, essa necessidade que vocês têm de diminuir comida. Eu gosto tanto de comer, vou falar para vocês, ficar sem comer eu fico... Bom, mas por que talvez essa pessoa queira diminuir a comida? Talvez ela não consiga comer tudo, né? E aí ela vai diminuir a comida. Qual a orientação que a Camila, que é a nutricionista do nosso desafio, dá para as nossas alunas? Se você está aqui no desafio, você pegou o seu plano alimentar, você não consegue comer tudo que tem lá, pode diminuir tudo que está lá pela metade. Então, por exemplo, você tem um arroz lá para você comer. Você vai diminuir o arroz pela metade. Então, se tem, vamos supor, não sei se é. Se tem lá 100 gramas de arroz, você vai comer 50 gramas de arroz. Se tem lá 120 de feijão, você vai comer 60 de feijão. Tá? Se tem lá 120 gramas de carne, você vai comer 60 gramas de carne. Por que diminuir pela metade? Porque a pessoa não consegue comer tudo. Às vezes é muita comida para a pessoa, ela não consegue comer. Eu passo fome só de ver um prato assim, pequenininho, né? Eu tenho fome só de olhar, falei para a Zilda esses dias, tenho fome só de olhar. Mas às vezes a pessoa não consegue comer, né? Tá tudo bem. O erro tá quando eu falo assim, não consigo comer tudo, vou tirar o feijão. Não consigo comer tudo, vou tirar o arroz. Vou tirar a carne, vou comer só arroz e feijão. Isso é errado, tá? Porque eu preciso de todos esses elementos para formação de massa muscular e eliminação de gordura. Tá? O meu corpo precisa dessa combinação. Então, se eu não estou conseguindo comer tudo, eu divido tudo pela metade. E o que vai acontecer com o meu corpo no processo? Eu vou ter mais fome, porque eu vou queimar mais gordura e eu vou aumentar a massa muscular. Quando eu elimino gordura corporal, eu aumento, a tendência é que o meu nível de fome aumente. Quando eu ganho massa muscular, também meu metabolismo vai ficar mais acelerado, meu nível de fome vai aumentar. Eu já tenho alunas no desafio que estão falando, Monique, eu estou com mais fome. O que eu faço? Porque eu não posso comer mais do que está lá. O que eu faço? Então, a gente vai abordando estratégias com ela, com essas alunas, tá? Então, você pode diminuir nessa questão. Agora, diminuir para poder emagrecer mais, esquece, não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Por quê? Porque aí o seu corpo identifica que está faltando nutriente. Se você consegue comer tudo que está lá, mas você quer emagrecer mais, e você tira a alimentação, o que acontece? Seu metabolismo fica mais lento. Porque ele vai pensar assim, você está fazendo um treino que está gastando muita caloria. Você não está fornecendo o que eu preciso para manter isso aqui. Eu vou começar a te desligar. Porque assim você para, né? E assim a gente não morre. O que ele vai começar a fazer? Você vai começar a se sentir fraca, você vai começar a ter menos disposição, ele vai começar a queimar a massa muscular, você já não tem. Ele vai queimar o pouco que você tem, um pouco que você construiu, tá? Isso tudo vai te deixar mais devagar, tá bom? Com menos disposição. Então, cuidado nessa questão quando eu falo que eu vou comer menos para poder emagrecer, principalmente quando eu treino hitbox ou monifit, tá bom? Se eu estou treinando, eu preciso seguir o plano alimentar do jeito que está lá. Tinha um aluno que falava assim, no meu lanche da tarde tem 2 fatias de pão. Mas eu vou comer uma só, porque eu quero emagrecer. Eu falei, não, essa fatia de pão já está contabilizada
para o seu objetivo. Não é emagrecimento? Sim. Junto com isso, você não quer ganhar massa muscular? Tá, é o pão que vai te dar, é esse carboidrato que vai te dar essa condição para o seu corpo, do aumento de massa muscular. Você não pode tirar, tá ali contabilizado. Tá? Você já quer emagrecer, ela já montou um plano para você emagrecer. Então, já está contabilizado no seu emagrecimento comer essa fatia a mais de pão. O que acontece quando eu começo a tirar as coisas? Que é o que acontecia com esse aluno. Ele era uma pessoa ansiosa. E aí, quando chegava no fim da tarde, ele queria comer muito doce. E aí, ele avançava nos doces, nos bolos que tinha na casa dele, né, que a mãe dele fazia. Então, ele atacava os doces. Tá? Então, é isso que pode acontecer quando eu faço uma restrição muito alta de calorias. Tá? Então, eu já retiro o que já está em déficit calórico, eu retiro. E aí, meu corpo sinaliza que está faltando energia. E uma fonte de energia rápida é açúcar. Por isso que você tem vontade de comer doce no final do dia, quando você faz uma restrição muito alta de caloria. Tá bom? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Vamos ver aqui. Como pode isso? Deixa eu ver lá embaixo. Como pode isso? Estou com o mesmo peso que comecei o desafio. Na verdade, 5 gramas a menos. Mas não estou como antes. Parece que só perdi medidas. Isso é certo? Olha só a questão dessa aluna aqui, ó. Ela começou o desafio, na balança, deu uma diferença de 5 gramas. Não pode ser nem contabilizado isso. Mas o corpo dela não está como antes. Ela só perdeu medidas. Por quê? Ela identificou que provavelmente as roupas estão mais largas, né? É totalmente normal isso acontecer, tá certo? Por quê? Quando eu tenho um corpo com biotipo bom já, ou seja, eu sou uma pessoa que não estou muito acima do peso. Estou um pouquinho, tem umas gordurinhas localizadas, né? O que acontece ali? Eu vou trabalhar com composição corporal, ou seja, diminuição de gordura, aumento de massa muscular. Quando eu trabalho com mais composição corporal do que o emagrecimento em si, com perca de peso, o que eu percebo no meu corpo? Eu percebo as minhas roupas ficando mais largas. Eu percebo definição. Eu percebo a minha celulite diminuir. Eu percebo que meu bumbum está pegando um formato. Tá? Eu percebo que minha perna está ficando mais torneada. Que o meu braço está ficando mais firme. Que eu tenho agora uma musculatura, eu passo a mão aqui, eu sinto meu braço mais firme, mais duro. Ele não está mole como era, ele está tonificado. Então, isso é normal. Por quê? Porque eu estou eliminando gordura. O que são essas roupas cabendo, essas medidas diminuindo? Estou perdendo medidas. O que é isso? Gordura indo embora. Você está eliminando medidas do corpo. E por que você não perde peso na balança? Porque ao mesmo tempo que você perde gordura, elimina gordura, o seu músculo está crescendo. E músculo também pesa. O músculo cresce e isso vai aparecer na balança. Tá bom? Porque músculo pesa. Ou seja, se você perdeu 1 kg de gordura, ganhou 1 kg de músculo, o peso não vai mudar. Mas o seu corpo vai estar diferente. As suas roupas vão entrar melhor. A sua calça vai fechar melhor. Tá? Então, é totalmente normal, tranquilo. Se isso está acontecendo, é porque está certo. Certo? Monique, boa noite. Porque no dia de treino de glúteos eu sinto mais fome? Normal, porque a gente tem mais gasto energético num treino de perna. Gente, a gente gasta muito mais calorias num treino de perna do que num treino de cardio. Vocês acreditam nisso? Sabe qual é o dia que eu tenho mais fome? Os 2 dias que eu tenho mais fome na semana? No dia do treino de quadríceps e no dia do treino de glúteo. Por quê? Porque a gente gasta mais calorias. Muito mais. Por que não no treino de cardio? Vou explicar para vocês. No dia que a gente faz cardio, dentro do desafio, o que acontece com o nosso corpo? No dia que a gente faz cardio, a gente acelera o metabolismo e queima caloria, ok? Acelerei o metabolismo, ativei o efeito EPOC e durante o treino. Mas há uma pequena estimulação ali, pequenininha, não muito significativa, para ganho de massa muscular. Tem no treino de cardio? Tem, mas muito pouquinho. No treino de perna, quem faz treino de perna comigo de hitbox sabe, até do Monifit.
A gente faz exercícios, como a gente termina o treino de perna? Não parece que fez cardio? Acaba o treino de perna com o coração batendo aqui. Cansadésima. Meu Deus. Até as meninas brincam, né, na hora do treino. Isso foi cardio ou se foi treino de perna mesmo ou foi cardio? O que acontece no treino de perna? Ali tem estimulação de aumento de músculo. Eu estou estimulando meu músculo a crescer. Estou trabalhando muito mais de forma concentrada essa musculatura. Estou ativando o efeito EPOC, que eu já faço isso no cardio. Estou acelerando o metabolismo, eu já faço isso também no cardio. Então, eu estou queimando muito mais calorias. Só na estimulação de aumento de massa muscular, já vale para esse aumento de fome. Tá? Então, o que é? Queimei muita caloria durante o treino, meu cérebro sinaliza que gordura está sendo eliminada, né? Oxidada, eliminada do meu corpo. E ele precisa mandar um sinal que essa reserva de gordura está indo embora, ele precisa repor mais gordura. Né? Ele precisa estocar mais energia, na verdade. E aí ele manda o sinal, fala, ó, manda ela comer mais, porque a nossa reserva de energia está indo embora. Tá bom? Então é por isso que você sente mais fome. Ficou claro? Se não ficou claro, pergunta de novo que eu explico de novo, tá? Mas eu tentei deixar o mais claro possível. Ó, outra pergunta de fome aqui, ó. Eu tô sentindo muita fome. Hoje, por exemplo, eu almocei meio-dia, já estou com fome de novo. À noite, então, nem se fala. Ontem era 22 horas, eu estava com uma fome que parecia que eu não tinha jantado. O que pode ser essa fome sem fim? Lembrando que bato a meta de água, ela já deixou aqui. Lembrando que eu bato a meta de água todos os dias e sigo o plano. Essa aluna foi uma aluna específica do Gold. E aí, o que a gente orientou? Já que ela estava batendo meta de água e seguindo o plano, as orientações eram, veja o seu sono, começa a reparar no seu sono, porque uma noite de sono mal dormida vai gerar um dia mais faminto, porque grelina e leptina vão estar desregulados. Então, dá uma observada se o seu sono tá, se você tem pelo menos 7 horas de sono e se você não fica acordando toda noite, tá? Aquele sono sem qualidade, tá? Porque isso vai gerar mais fome durante o dia. E uma outra estratégia que a gente passou para ela foi o que eu falei no começo dessa live aqui, que foi ela começar a aumentar, durante as refeições dela, alimentos de baixa densidade calórica. Então, colocar mais verduras no prato, alface, rúcula, agrião, couve, mais folhagens, porque tem mais fibras, isso vai deixar ela mais saciada. E optar por alimentos, no caso das frutas, optar as frutas que ela pode comer em maior quantidade, porque isso vai deixar ela mais saciada. Então, se ela tem uma fruta de sobremesa, ao invés dela comer uma banana, uma maçã, ela pode comer morango, melão, melancia, que ela pode comer em maior quantidade, tá? Então, são algumas estratégias que a gente usa aí no processo de emagrecimento quando tem esse aumento de fome, porque a gente consegue ficar saciado sem aumentar as calorias da refeição, tá bom? Uma pergunta também aqui, ó. Podemos comer asinha de frango? Ela tem mais pele que carne. Eu amava comer asinha de frango, mas eu deixei porque, além de não ter no cardápio, eu achei que por conta da pele não podia. O que a Camila fala sobre isso, ela já falou numa live sobre isso. Asinha de frango, tulipa e coxa sobre coxa são as partes, principalmente com pele, que tem pele, mais suculentas do frango. E ser mais suculento quer dizer que ali tem maior quantidade de gordura, tá? Então, talvez é uma coisa que a gente não contabilize na nossa dieta, tá? Se eu tenho também que contabilizar as carnes, né, que eu escolho. Se eu escolho uma carne com mais gordura, eu vou acumular isso aí, tá bom? Então, o ideal, se eu vou escolher uma carne para fazer a minha dieta, eu tenho que escolher as carnes que tenham menos gordura. No caso da pele, ela tem muita gordura. E isso vai aumentar consideravelmente as calorias. Ou seja, você pode extrapolar aí o seu déficit calórico só por escolher uma carne um pouquinho mais gordurosa. Então, a escolha da carne com menos gordura é interessante no processo de emagrecimento, tá? Então, assim, poder comer asinha? Pode, se isso não fazer parte do seu dia a dia.
uma vez na semana, talvez duas, não faça tanta diferença. Mas você colocar uma asinha todos os dias como a sua refeição principal, sim, vai atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Talvez você não veja diferença, por exemplo, na celulite. Né? A celulite vai continuar ali, tá bom? O acúmulo de gordura continua. Pela escolha da carne, que é a carne um pouquinho com mais gordura, tá bom? Olha só esse aqui, gente. A aluna também. Gente, estou me sentindo tão estranha essa semana, um cansaço ao treinar, não faço ideia. Já estava super acostumada com o treino. Isso pode acontecer com nós mulheres, principalmente, porque a gente tem ciclos, né, pessoal? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para ela, observa se tá para descer para você. Observa se está. Ela falou assim, é verdade, desceu ontem. Então, a gente já achou qual é o motivo dela não estar mais tão disposta para treinar. Tá? Quando a gente está de TPM, acontece uma desarmonização nos nossos hormônios, né? Que é progesterona, estradiol. Um fica mais alto do que o outro nessa época. E aí, qual é a tendência? A gente se sentir um pouco mais triste, a gente chora com comercial de Coca-Cola, né? A gente fica com menos vontade, menos disposta. Estudos que foram feitos com mulheres, estudos de força com mulheres em período menstrual, identificaram que não há diferença na força. Tá? A mulher continua com a mesma força. O que tem diferença aí é que o corpo parece que está mais pesado. Né? A gente fica mais lento, a gente não consegue, não tem a mesma resistência. Não muda a força, tá? Mas vai mudar aí a disposição, tá? Às vezes você vai sentir um pouquinho mais inchada, um pouco mais devagar. Um treino que semana passada para você era normal de fazer, era de boa, você fazia na semana que vai descer para você, ou que você já tá, não vai ser o mesmo treino. Sabe assim, um chora-guitarra que você conseguiu fazer semana passada, talvez quando você estiver menstruado você não vai conseguir fazer. Porque você vai estar um pouquinho menos disposta, seu corpo vai estar... É como se você estivesse inflamada, tá? E a Camila explica isso lá no desafio, muito legal, tem uma mentoria dela que é só sobre isso. E ela explica o seguinte para as meninas, é como se o nosso corpo tivesse inflamado durante essa época. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar o nosso corpo a desinflamar. E como que a gente faz isso? A alimentação, gente. E olha, é um negócio muito louco, porque às vezes o que você comeu no dia anterior vai influenciar no seu treino do dia seguinte, tá? Então, a alimentação é tudo. A alimentação é tudo, tá? Se eu comi muito errado no dia anterior, eu não vou ter disposição para treinar no dia seguinte. E é muito louco, acontece comigo isso, tá? E aí, o que a gente faz no período que a gente está de TPM? Primeira coisa, aumenta o consumo de água. Então, se sua meta de água é 2 litros por dia, você vai tomar 4 quando estiver de TPM. Porque vai ajudar o seu corpo a desintoxicar, tá? Então, aumentar o seu consumo de água. Aumentar também consumo de fibras solúveis e insolúveis, porque vai ajudar em trânsito intestinal. Não sei se vocês percebem, mas algumas mulheres têm problema para ir no banheiro quando estão menstruadas. E quando eu tenho esse problema de intestino, isso vai influenciar no meu humor, porque eu produzo serotonina também no intestino. Então, gente, olha como que tudo isso está ligado, né? E se eu não entendo isso, eu não consigo seguir o processo de emagrecimento enquanto eu estou menstruada. Eu acho que porque eu estou sentindo muita cólica, porque eu estou com muita dor, porque eu estou indisposta, o treino vai me fazer mal de alguma forma. E não vai. Não vai te fazer mal, tá? É só aprender a lidar com isso. O fluxo é muito grande, gente. Coloca um ALB, mais um absorvente, toma um remedinho para cólica e vai treinar. Sabe por quê? Porque quando a gente treina, a gente produz hormônios que diminuem a dor e aumentam a sensação de felicidade e bem-estar. Então, depois do treino, você vai se sentir melhor, mesmo estando de TPM, tá? E pensar que, gente, isso vai acontecer todo mês. E nós, mulheres, dentro do mês, a gente só fica bem 10 dias. 20 dias, a gente está em período menstrual. 10 dias são dias bons. Então, a gente precisa entender isso, tá? Entendendo isso, é treinar de acordo com o que eu consegui fazer aquele dia. É o que eu falo para as alunas. É dar o nosso 100% na condição daquele dia. Eu não estou muito legal, mas é o que eu posso fazer hoje. Eu vou fazer o meu 100% dentro da condição que eu tiver hoje. Estou com cólica? Eu vou dar o meu 100% dentro da condição que eu tiver hoje com cólica.
Tá bom? E é isso. É o que eu faço aqui. Tô com dor de cabeça? Vou começar o treino. Deu dor de cabeça? É um remedinho pra dor de cabeça e senta ali, pau. Deixa pular. Tá? Acaba o treino que eu nem lembro que eu tava com dor de cabeça. Tá bom? E com a sensação de ter o dever cumprido. Certo? Então, realmente, essa aluna aqui, quando ela respondeu, ela falou, sim, eu desceu pra mim ontem, e aí a gente deu as orientações que precisava dar, e aí ela seguiu o baile. Tá bom, gente? E é essa constância que a gente precisa ter se a gente quiser emagrecer. Tá? Mas quando a gente não tem conhecimento sobre o processo, a gente não consegue. Porque a gente não entende o que acontece, né? Então, é isso, tá bom, gente? É normal a dor no joelho agora que comecei ou porque estou fazendo errado? Pode ser as duas coisas, viu, Luísa? Pode ser as duas coisas, porque você está fazendo a execução errada e porque você começou agora, por causa de fortalecimento, tá bom? Então, como que eu posso te ajudar nisso aí? Primeiro, se você acha que está fazendo o exercício errado, você vai gravar um vídeo, independente se você está achando que você faz ou não, grava um vídeo da sua execução de agachamento. Se você for do Gold e fizer o avançado, grava uma execução de a fundo também para eu ver, tá bom? Porque nos treinos de Gold a gente faz bastante a fundo. Então, eu preciso ver essas duas execuções para te falar do seu joelho, certo? E manda no grupo. Eu preciso que seja de lado o seu vídeo e pegue você por inteiro, tá bom? Execução de agachamento e de a fundo. Outra coisa que pode ser também, tênis, tá? Para você treinar hitbox, que é treino com impacto, precisa ser um tênis com amortecimento. Outra coisa que pode ser também, às vezes a gente acha que é de agachamento, mas é do cardio. Essa dorzinha no joelho, tá? Na última mentoria, na última oficina de treino que eu fiz com as meninas, eu falei sobre os treinos de cardio, sobre saltos e o que pode gerar dor no joelho, certo? Que é aquele salto do polichinelo com a pontinha do pé para dentro. Então, muitas vezes a gente acha que a dor no joelho vem do agachamento, do treino de perna, e às vezes não, vem do treino de cardio, tá? Então, no começo, é normal eu sentir dor no joelho? O que não pode acontecer? Essa dor aumentar, meu joelho inchar, ou me impossibilitar de fazer alguma coisa do meu dia a dia, como agachar no chão para pegar alguma coisa, sentar. Ai, gente, não consigo sentar de tanta dor no joelho, eu tô sentando com a perna esticada. Vai procurar um médico, que provavelmente você machucou. Inchou, tá dolorido, ficou vermelho, vai procurar um médico, porque, né, para ver o que tá acontecendo. Não é normal, tá bom? Agora, começou a treinar, o corpo vai doer até o fio do cabelo. Se eu era sedentária, então vai doer tudo. Agora, o que eu tenho que garantir? Que a minha execução tá certa. A execução tá certa, é só descer, doer o joelho, diminui a amplitude no agachamento, desce só até onde conseguir, faz os treinos de cardio mais adaptados, né? Até você conseguir fortalecer essa musculatura aí da sua perna, tirar essa sobrecarga do seu joelho, e aí você vai ver que é só alegria, tá bom? Daqui a um tempo ele não vai doer mais. O que eu amo é farofa. Eu também. O que eu faço para ficar dentro da dieta? Caramba, Dani. Agora você me pegou. Cara, depende, assim, ó. A farofa que tu come é aquela comprada? Tem umas farofas que é muito gostosa, né? Que vem com bacon. Cara, tinha uma pessoa... Porque assim, o Brasil é muito rico em cultura, né? Então, várias pessoas do Brasil inteiro tem uma região que a galera come muita farinha. Não sei se é no Maranhão. E aí tinha uma galera dessa no meu desafio. Eu lembro que a Camila orientou, mas eu não lembro a orientação que ela deu. Tipo, como que a galera ia fazer isso, sabe? Porque era costume deles, fazia parte do... Era igual o nosso arroz e feijão. Era farinha. Mas, assim, depende muito do preparo, depende do teor de gordura, depende se tem muito condimento. É nessas coisas que a gente peca, que a gente tem que prestar atenção, sabe? Não é a farofa em si que vai fazer o mal, mas talvez o modo de preparo dela, se tem muito aditivo ali. Porque, geralmente, essas compradas, elas têm algumas coisas que não são muito legais. É bom dar uma olhada lá nos ingredientes, sabe? Então, assim, mas se é uma farofa que eu faço em casa, eu sei o que vai, não tem muita gordura... Dá até para encaixar, mas aí tem que ver certinho. Eu não saberia te responder isso. Mas eu sei que tem gente no meu desafio que come a farofa na dieta. Eu sei que tem. Dá para encaixar. Agora, falar para você qual é a melhor qualidade, eu já não tenho esse conhecimento, tá? Mas já apareceu alunas assim. Eu não sei se você é minha aluna, Dani Rangel.
Não sei se você é minha aluna. Se você for aluna do Gold, você pode perguntar no grupo pra Camila, tá? Que ela tá lá no grupo do WhatsApp. A Camila é nutricionista. Agora, se você não é aluna, agora eu não sei. Eu não sei te responder mesmo. Vai lá no Instagram da Camila. Vou colocar o Instagram dela aqui, ó. Qual que é o Instagram da Cá? É Camila... É ponto Valério, será? Deixa eu ver. Aí você vai lá no direct dela, fala que você tava numa live comigo e eu falei pra você ir lá perguntar pra ela. Ela vai te responder. Mas assim, tem que estar seguindo um plano alimentar, hein? Daí eu já não sei. De vez em quando a Cá também coloca umas caixinhas de pergunta lá. Ah, tá. Achei aqui. Vou marcar pra vocês. Camila Valério. Você vai entrar no Instagram dela, vai parecer que você tá num negócio de bike, mas não, é o Instagram dela mesmo, tá? Ela só posta coisa de bike. Eu falei, Camila, tem que postar mais coisa de nutrição, só tem negócio de trilha. Depois que comecei a treinar, meu fluxo e minha cólica diminuíram. Sim, não só o fluxo, como a cólica, como os sintomas da TPM também vão diminuir, tá? Eu até brinco com as minhas alunas o seguinte: quando eu vou ficar menstruada, eu não sei mais. Eu só sei quando eu fiquei, porque já foi. Eu não sinto nada. Além da irritabilidade, eu me sinto mais irritada, mas quando eu vejo, já desceu. Eu não tenho mais dor de cabeça, não tenho cólica, não tenho nada, tá? Então, diminui sim. E assim, pela atividade física e também pela alimentação. A alimentação é fundamental, tá? Vamos ver. Gente, é isso. Por hoje eu vou ficar por aqui com vocês. Um beijo pra vocês, ó. Vocês que são minha aluna, podem perguntar lá no grupo agora, tá? E a gente vai ficar por aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tamo junto, pessoal.